Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 6. Louvado seja Deus. Mesmo assentado como os irmãos estão, de maneira bem respeitosa, veja o que nos diz a palavra do Senhor. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 nos diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém, igreja? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, esse livro aqui de Levítico tem algo a ver também conosco. O livro de Levítico é um manual de instruções. Deus deu a Moisés, passou para os levitas, passou para a classe sacerdotal, passou também para o povo, de como eles poderiam viver de uma maneira que agradasse a Deus, e não só para agradar a Deus, mas adorar a Deus de uma maneira correta. Para Israel, para a classe sacerdotal, para os levitas, uma ordem do Senhor nesse livro aqui. E para nós aqui, meus amados, tem uma compreensão mais profunda sobre a santidade de Deus, da necessidade da expiação e do significado dos sacrifícios de Cristo. Porque o Antigo Testamento era sombra das coisas que haveriam de vir. E veio, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não estamos mais na tutela da lei mosaica, estamos agora debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quando chega aqui nesse capítulo de número 6, há uma ênfase também na santidade de Deus e a necessidade de uma adoração correta. E a gente vai observar aqui, meus amados, simbolizado pelo fogo contínuo no altar. Você observa aqui que no capítulo de número 6 vai tratar de ofertas pelo pecado, de manjares, pela transgressão, instruções ao sacerdote acerca das ofertas queimadas e de como manter o fogo aceso e retirar as cinzas também. Deus estava dando ordem sobre isso. E o fogo, meus amados, na palavra de Deus, simboliza a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos agora falando, a igreja está falando sobre isso, despertamento espiritual, a volta ao primeiro amor, mas tudo isso tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. E o fogo do Espírito Santo, meus amados, é algo que não pode se apagar em nossas vidas. Nunca, de maneira alguma. Eu quero dizer para você uma coisa: não venha confundir o fogo do santo do Senhor, o fogo santo do Senhor, com loucuras espirituais que se fazem em nome dele. Porque o fogo do Senhor não tem nada a ver com essas loucuras que são feitas aí fora. E até em alguns lugares, colocando o nome de Espírito Santo, que quando se passa pela palavra, meus amados, a gente vai observar que é mais fogo estranho do que o fogo que vem de Deus. Fogo estranho. Amados, fervor sem teologia vira fanatismo. E teologia sem fervor vira superficialidade na vida, uma vida sem vida, porque algo está ligado à outra, a presença de Deus, o fogo do Santo Espírito do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus.
E a gente vai observar aqui que há uma conotação com aquele texto lá de Paulo, quando ele escreve para Timóteo. Você vai observar aqui a importância do fogo no altar. O fogo, meus amados, na palavra de Deus, frequentemente simboliza a presença de Deus. 474 vezes aparece a palavra fogo na Bíblia. 34 vezes menciona Deus aparecendo no fogo. É um Deus que se move também no fogo. Quer ver os exemplos? Lá em Gênesis capítulo 15, versículo de 7 a 18, está Abraão para fazer um sacrifício a Deus. Há uma aliança com o Senhor. E quando chega no final da tarde, sabe o que Abraão vê? Uma tocha de fogo passando no meio do sacrifício, aquilo simbolizando a presença de Deus que estava ali naquele lugar. A Bíblia vai nos retratar lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4, quando Deus aparece para Moisés. Sabem o quê? Numa sarça que ardia. Havia um fogo que estava sobre a sarça, mas a sarça não se consumia. Moisés viu aquilo, ficou admirado. Quando vai se aproximando, ele ouve uma voz, que é a voz do Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o Senhor. Você vai observar também isso lá em Êxodo 19, versículo 18, quando Deus desce no Monte Sinai. Meus amados, o monte está pegando fogo por causa da presença de Deus. O povo de Israel vê aquilo e fica atemorizado. A Bíblia vai nos dizer também que Deus falava no meio do fogo para o povo ouvir. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 33, versículo 36. Você vai observar isso também, meus amados. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 39, Elias ora pedindo a Deus que responda, e Deus responde com fogo, queimando aquele sacrifício, porque a resposta de Deus, meus amados, foi como? Mandando fogo. Deus foi favorável. A Bíblia vai nos dizer também, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 25 e 26, Davi está na eira, vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Há uma peste que havia consumido o povo. Ele vê um anjo. E Deus dá instruções. E de repente aparece alguém. Olha, Davi, pega isso aqui. Ele diz, olha, eu não vou oferecer a Deus sacrifícios que não valem nada. E ele oferece um sacrifício a Deus. Você sabe como é que Deus responde? Com fogo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Salomão termina a construção do templo, faz aquela oração, e diz a Bíblia que no final da sua oração ele ora a Deus, e Deus responde com fogo. Deus responde com fogo. Jeremias, capítulo 23, versículo 29, Deus dizendo que a sua palavra é martelo, que esmiuça a penha, mas é como fogo também. Lá em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, quando a igreja está reunida orando a Deus, como é que Deus responde? Esperando a promessa, línguas como de fogo. Apocalipse capítulo 1, versículo 14, nos diz que Jesus tinha olhos como chamas de fogo. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, João naquela visão vê os 7 Espíritos de Deus. Sabe de que forma? Como 7 tochas de fogo. O nosso Deus, meus amados, é um Deus que é fogo. Ele não é um fogo qualquer, mas o nosso Deus, diz a Bíblia, que ele é fogo consumidor. Um Deus que responde com fogo. E o fogo também simboliza não só a presença de Deus, mas no Antigo Testamento, Deus usou o fogo para purificar. Lá em Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, vai nos dizer, meus amados, que Isaías tem aquela visão, no dia da morte do rei Uzias, ele está no templo, seus olhos se abrem, ele vê serafins,
eles dizendo um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele fica impactado com aquela visão, porque todas as pessoas, quando têm contato com a presença de Deus, o que acontece, meus amados, é que ele é humilhado, ele cai no chão para ser transformado por Deus. O orgulho é quebrado, o ser humano é transformado, Deus capacita, e Deus manda o anjo. Veja que no texto vai nos dizer, com uma tenaz, e na tenaz, meus amados, ele leva uma brasa de fogo. E o serafim, a palavra serafim vem de uma palavra hebraica, seraf, que significa arder. Um anjo de fogo é mandado para tocar nos lábios do profeta Isaías, e o que acontece com ele é que ele é não só purificado, mas preparado para a missão que Deus iria começar na sua vida. Louvado seja Deus! A palavra, o fogo arderá continuamente sobre a altar, a palavra aqui significa estar aceso, está queimando. Meus amados, o fogo tinha a função de queimar as ofertas. O fogo tinha a função de queimar os sacrifícios como um sinal de adoração, como um sinal de expiação. E manter o fogo aceso era um ato de obediência. Os sacerdotes, eles tinham que fazer isso todos os dias, até em dia de sábado, viu? Dia de sábado não podia faltar lenha para queimar ali no altar, simbolizando a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí você observa Paulo falando para Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Ele dizendo: olha, reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo exorta aqui Timóteo a manter viva a chama do dom de Deus. Do dom de Deus que estava nele. A palavra reavivar, meus amados, é uma palavra que descreve a ação de acender a chama, inflamar, agitar a mente, força, zelo. É um convite para manter viva a chama do serviço a Deus e ao próximo. Olha que Deus nos chama. Despertamento espiritual. Primeiro o amor. Tudo está ligado a essa chama aqui do Espírito Santo em nossa vida. Uma igreja despertada espiritualmente. Uma igreja onde arde em nosso coração o primeiro amor. Louvado seja o Senhor. E Deus ordena. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Ele vai dizer: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo é como fogo também. Ele é Deus. E a palavra aqui, apagar, significa, sabe o quê? Extinguir o fogo, sufocar, suprimir, interromper a influência divina. Não apagueis o Espírito. É a ordem de Deus. É a ordem de Deus. Interessante quando a gente observa o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo. É um fogo que queima, é um fogo que ilumina, é um fogo que espanta, é um fogo que fornece calor, é um fogo que aquece, é um fogo que endurece, é um fogo que dá firmeza, é um fogo que purifica, é um fogo que se alastra, é um fogo que fornece combustível, é um fogo que renova, acolhe, consagra, destrói, transforma o ambiente ao redor, traz o julgamento divino. É o fogo santo do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, será que nós estamos permitindo que essa ação do Espírito Santo atue em nossa vida? Será que nós estamos permitindo um despertamento espiritual da parte de Deus em nossa vida? Será que temos buscado uma renovação constante na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, meus amados? E isso tem faltado em nossas vidas, sabia? E algumas vezes tem faltado em nossa vida. E Deus nos exorta, nessa noite, a retornar ao primeiro amor. O fogo, meus amados irmãos, como cristãos, nós somos chamados aqui a manter a presença de Deus constante em nossas vidas, como ocorria lá no fogo do altar.
E isso é feito, sabe de que forma? Como é que o crente acende esse fogo? Não com lenha, mas como era que acontecia lá com os sacerdotes. Mas ele faz isso com oração. A oração é combustível. A oração é o combustível que Deus coloca em nossa vida para que o fogo ele venha nos aquecer. O fogo, meus amados, a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fogo também. Diz o texto lá, quando Jesus ressuscitou, os discípulos de Emaús estavam caminhando, Jesus se coloca no meio deles. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a falar com eles. Tem um certo momento, mais adiante, que quando Jesus se manifesta para eles, os olhos deles são abertos, ele olha um para o outro e diz, era por isso que o nosso coração ardia. Era por isso que o nosso coração estava pegando fogo. Nosso coração estava ardendo. As palavras de Jesus ardem o nosso coração, a nossa vida, meus amados irmãos. Olha que coisa tremenda. E a comunhão uns com os outros. É uma marca. Eu me lembro, meus amados, eu quero trazer aqui à minha memória a renovação espiritual dessa igreja. Sabia que essa igreja aqui, quando ela começou, ela tinha uma marca no começo. A comunhão uns com os outros. Era tremendo, viu? A comunhão uns com os outros. Hoje em dia, a coisa está diferente, né? Hoje em dia, as pessoas, se pisar no calo de alguém, a coisa muda. Se o irmão deixou de dar a paz do Senhor, ele já não vê com bons olhos. Se ele recebe uma palavra negativa, as coisas já mudam também. E as coisas vão mudando. Mas é importante a comunhão uns com os outros. Se você, nessa noite aqui, tem alguma coisa contra alguém, procure essa pessoa, restaure esse relacionamento com ela, porque se tem uma coisa feia no meio do povo de Deus, é um povo cheio de divisão, é um povo de cara feia para outra pessoa, é um povo que fala pelas costas e não pela frente, meus amados irmãos. Nós temos que ser um povo que saiba perdoar o irmão, perdoai uns aos outros, diz a palavra do Senhor, é ordem divina. Não importa o que ele possa ter feito contra nós, mas é nosso dever. Se ele procurar pedir perdão, é o nosso dever perdoar em nome de Jesus Cristo. Assim como Deus faz com cada um de nós, quando a gente ora para ele pedindo perdão dos pecados. A Bíblia nos fala isso. E isso é feito assim, meus amados irmãos. E nós devemos manter o fogo no zelo da paixão por Deus. Evitar que a chama espiritual, essa chama que mantém o primeiro amor, essa chama que mantém a nossa vida despertada na presença do Senhor. Muitas vezes vem a rotina, como acontecia lá com a igreja de Éfeso, citada lá em Apocalipse capítulo 2, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja organizada, era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que se levantava contra os hereges, era uma igreja, amados, dedicada em tudo, mas faltava o primeiro amor. Aí a gente, será que alguém pode servir a Deus na igreja e não ter aquele amor no coração? Pode. Quantas pessoas que fazem da igreja uma rotina, estão na igreja para marcar presença, estão na igreja para o pastor ver que ele está vindo, mas se houvesse uma oportunidade para ele, ele não estaria mais aqui. Perdeu o prazer de estar na presença de Deus, perdeu o prazer de comungar com os irmãos, perdeu o prazer, meus amados. A rotina vai tomando conta, os pecados, o desânimo, essas coisas vão esfriando o coração do crente. Vai esfriando a nossa vida. São cinzas que precisam ser retiradas, como acontecia lá em Levítico. O fogo tinha que ser queimado, mas todo dia eles tinham que retirar a cinza, porque a cinza atrapalha o fogo. As cinzas têm que ser retiradas.
Quando uma brasa está apagando, a ponto de se apagar, você limpa, tira as cinzas, começa a soprar de novo, para que o fogo volte a queimar. Qual as cinzas que estão na tua vida, meu amado? Que cinzas você tem permitido entrar em teu coração, na tua vida? Que cinzas tem esfriado esse teu primeiro amor? Que cinzas são essas que têm levado você a viver uma vida de rotina? Uma vida de rotina na casa de Deus, com os irmãos. Deus, Ele percebe. Meus amados irmãos, o primeiro amor é caracterizado por uma paixão ardente. Uma paixão ardente, um zelo, uma devoção a Deus. E é esse tipo de fervor que Deus deseja que tenhamos por Ele. Isso chamamos a volta ao primeiro amor. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que se move, é um Deus que anda no meio da igreja. Diz lá em Apocalipse que Jesus, ele passeia no meio do seu povo. Ele está no centro de todas as coisas. Ele percebe, meus amados. Já imaginou o nosso relacionamento com as pessoas fosse mecânica? Deus percebe essas coisas, oração mecânica, né? Já imaginou a oração mecânica, aquela oração já decorada, já não é uma oração que sai do coração, pode ser até bonito, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e cita texto, mas é da boca para fora. É da boca para fora. Falta aquela paixão ardente no coração, aquela oração sincera na presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Romanos, capítulo 12, versículo 11, interessante. Lá, Paulo vai escrevendo, dizendo, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos, amados. A palavra fervoroso é uma palavra aqui usada para descrever água quando está no fogo. Você bota a água no fogo, o que é que vai acontecer com ela? Daqui a algum tempo, ela tem que ferver, começa a borbulhar. É essa palavrinha aí que Paulo está dizendo, ó, seja fervoroso de espírito, olha, seja como água que está fervendo no fogo. Sua vida tem que ser isso na presença do Senhor. Está quente, ferver com calor, ferver com amor, ferver com zelo pelo que é bom, pelo que é de Deus. Louvado seja o Senhor. Como é que eu mantenho esse fogo aceso na minha vida? Alimentando o fogo. E de que forma eu alimento esse fogo? Existem na Bíblia algumas coisas, alguns conselhos. Primeiro, ofereça a sua vida como sacrifício vivo. Romanos 12, versículo de número 1 nos diz, ofereçamos, pois, a Deus, sempre, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Interessante que a palavra sacrifício na língua grega é uma palavra feminina, não é uma palavra masculina, como na nossa língua. E está associada aqui a uma entrega total de si mesmo a Deus e ao serviço dos outros. O sacrifício na presença do Senhor. Olha que coisa tremenda. Como é que eu alimento o fogo? Eu alimento o fogo com práticas espirituais. Como é que está a tua vida de oração? Você tem orado? Será que você só ora quando vem para a igreja? Como é que está o dia da semana? Você ora em casa? Você ora só quando se reúne com os irmãos, em departamento? Será que você tem separado tempo para orar? Não importa o tempo que você separe para Deus. 5, 10, 15, 20, 30, 35. Se você passar uma hora, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quanto tempo você tem gastado para orar na presença de Deus? A gente gasta tanto tempo, né? O Netflix, YouTube, TikTok. A gente gasta tanto tempo, né, com redes sociais.
Facebook, Instagram. A gente gasta tempo, meus amados irmãos, para passear. Não estou condenando o seu passeio. Você gasta tempo, né, com tantas coisas. E quando se fala em oração, meu Deus do céu, míseros minutos na presença do Senhor. Aí quer receber as coisas de Deus, né? De um jeito assim. Só se você fizer a oração do publicano, né? Quando estava lá dentro do templo, né? Orando, baixando a cabeça, sendo sincero, derramando o coração. E Deus fez o quê? Exaltou ele. Diferente ali do fariseu que se orgulhava na presença de Deus, porque jejuava, porque fazia isso, aquilo, outro. E Deus não atenta para a oração do orgulhoso, mas resiste. Mas a oração do humilde, Deus ouve, Deus atenta. Louvado seja Deus, Deus exalta, Deus levanta, meus amados irmãos. Como é que tem sido a tua vida de oração? Outra coisa, você tem estudado a Bíblia? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia Sagrada? Será que você só lê o que convém? Tem crente que só lê o que convém. Só lê o Salmo 23, Salmo 91, aí lê aqueles textos de lá de João, capítulo 3, mas os textos que incomodam, aí não me interessa por aquele texto, só vou ler o texto que me interessa. Mas a Bíblia, meus amados, é um livro completo, há muitas passagens, há muitos ensinamentos, é a maneira ordinária de Deus falar ao nosso coração. Tem pessoas que vão para certas igrejas aí, buscando profecia, correndo atrás de revelação, que muitas vezes se torna uma revelada, uma profetada, e assim vai, destruindo a vida, dando ouvidos a gente que diz que é profeta, sem analisar se isso está de acordo com a Bíblia ou não. E está sendo aí, vidas destruídas, levadas para o abismo por causa de falsas profecias, por causa de falsas revelações. Gente que, de vez de dobrar o joelho para pedir ao Senhor, para que fale ao seu coração, aí corre atrás dessas coisas. E Deus fala ao nosso coração. Sabe através de quê? Quer ver Deus falando com você todo dia? Separa um tempo também, abra a Bíblia Sagrada, leia, peça para Deus falar ao seu coração, peça para o Espírito Santo falar para você, porque foi Ele que inspirou a Bíblia Sagrada. É Ele, o professor por excelência, o mestre dos mestres. É o maior teólogo que possa existir, é o Espírito Santo. É Ele que ilumina o nosso coração, a nossa mente, para entender as palavras do Senhor. Ah, mas eu tenho dificuldade. Qual a sua dificuldade? É a vista? Tem um conselho, procurar um oculista, um oftalmologista, para melhorar um pouco a sua visão. Mas, meu amado irmão, quantos crentes que estão perdendo essa oportunidade? Eu me lembro no mundo aí, eu via de pessoas. Por que eu leio tanto a Bíblia e não entendo? Aí eu tinha que explicar para ela a razão por que ela não entendia. Eu me lembro nos meus primeiros anos, a minha avó, ela pedia explicação de textos da Bíblia, porque ela lia e não entendia muita coisa, e eu tinha que explicar para ela. Mas você tem o Espírito Santo, que fala ao coração. E como ele fala? Como ele ensina? A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas que vocês precisam. Olha que coisa tremenda, meus amados. Quantos crentes que têm perdido essa oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo falando ao coração. Outra coisa que a gente acenda o fogo, sabe através de quê? Da adoração. Adoração a Deus. Adoração ao Senhor, não só aqui quando está no templo, mas no nosso dia a dia. O crente tem que abrir a boca e louvar a Deus. Não reclamar da vida. Não murmurar da vida. Se manter, colocar as coisas. A Bíblia diz em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A igreja lá em Atos se reunia de casa em casa, repartindo, meus amados, as coisas, comendo as refeições com sigileza, de coração, com alegria.
Havia algo nos seus corações e eles tributavam a Deus glória. Eles tributavam a Deus louvores. Eles tributavam. A palavra Eucaristia. Interessante que essa palavra que a gente usa para ceia, a palavra Eucaristia é ações de graça. Eles tributavam, eles louvavam a Deus. Era uma igreja feliz. Você observa lá no texto em que Paulo e Silas foram presos. O que é que eles faziam meia-noite? Estavam reclamando de Deus. Estavam reclamando, mas como é que pode? Eu sou um servo de Deus, você também. Como é que Deus não bota umas coisas dessas para levar chicotada? Não. Eles louvavam a Deus, glorificavam o Senhor, mesmo com as feridas nas costas causadas por chibatadas. Era uma igreja feliz, louvavam. Diz ainda em Atos que a igreja transbordava no espírito e na alegria. Meus amados, olha que coisa tremenda. Era uma igreja cheia da presença do Senhor. Uma igreja que não faltava o primeiro amor. Era uma igreja despertada espiritualmente. Havia fogo no coração de cada um deles. Um fogo que queimava constantemente as suas vidas. E eles se alegravam. Eles tributavam a Deus glória. Aleluias. Se tem um lugar que não é proibido o crente de abrir a boca, é na presença de Deus. Para louvar. Sabe o que Deus fala? Há promessas do Senhor, que os mudos cantarão, os surdos ouvirão. Há promessas de Deus através dos profetas. Ah, mas eu não sei cantar. Moisés um dia chegou para Deus, Deus, envia outro. Eu não sei falar não. Aí Deus disse, quem que fez a boca? Quem que fez a boca das pessoas, Moisés? Quem que fez o ouvido? Não fui eu? Olha que Deus diz, abre a tua boca que eu encherei. A igreja, meus amados, Israel aprendeu, e os livros de Salmos nos mostram isso. Cantar louvores a Deus. Aleluias. Louvai a Deus. Louvai ao Senhor. Não se sinta intimidado quando sentir alegria no seu coração, de abrir a sua boca, de dar glórias, de dar aleluias, porque, meus amados, somos uma igreja viva, nós servimos um Deus vivo, não estamos num cemitério, não estamos, amados irmãos, num lugar onde é proibido falar, tem que fazer silêncio, mas na presença do Senhor há plenitude de alegria. Ah, eu estou frio. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que a qualquer momento pode soprar sobre nossas vidas e o fogo em nosso coração começar a ser aceso novamente. A Bíblia diz que Ele derramou o amor em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, eu quero o amor. Desperta esse primeiro amor, se encha do Espírito Santo. É a resposta. Porque Ele é o Espírito de amor. Louvado seja Deus. Ele quebra barreiras. Glória a Deus. E como Ele quebra essas barreiras, né? Entre homem e mulher, entre jovem e velho, entre branco e negro, entre um brasileiro e outra nacionalidade. Ele quebra as barreiras entre o pobre e o rico. Ele quebra as barreiras, meus amados. O Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Você sabe como é que a gente alimenta esse fogo também? Servindo a Deus. Servindo a Deus de uma maneira desinteressada. Tem gente hoje que só faz as coisas para Deus, não só quando é mandado, não. Ele só faz as coisas porque tem dinheiro no bolso. Aí é fácil, né? Tem dinheiro. Aí, eu não tenho dinheiro para a minha gasolina, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. E Deus, onde é que fica na tua vida? Ele supra as necessidades, eu creio. Louvado seja Deus. Salmo 23, a gente lê de uma maneira que no hebraico dá um outro sentido. O Senhor é meu pastor, está na nossa língua, né? Nada
Mas na língua hebraica, meus amados, sabe o que está passando a mensagem? O Senhor, meu pastor, não faltará na minha vida. Se Ele não vai faltar na minha vida, tudo quanto eu precisar da parte dEle, Ele vai suprir. Porque Ele cuida dos seus. Sabe o que é que diz um salmo? Que os seus estão dormindo e Ele já está preparando o pão para o outro dia. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe, meus amados, até aquelas doenças que nós temos. Paulo pediu para tirar um espinho da carne e Deus não tirou. Minha graça te basta. Mistério de Deus na vida de Paulo. Quem sou eu para questionar isso? Será que Paulo estava debaixo de maldição? Paulo estava em pecado? Estava não, amado. Paulo era um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas Deus tinha propósito. Qual era o propósito na vida de Paulo? Ele não se orgulhar nunca com as revelações de Deus na vida dele. Há momentos que Deus trata com a gente através de doença, através disso, através daquilo, para nos manter como? Bem humildes. Ele sabe que se o coração se orgulhar, é queda, é lona, é frieza, é afastamento, é o mundo lá fora, é pecados na vida. Ele sabe disso, amado. Aí Deus permite, não, eu vou deixar isso aqui na vida dele. Ele vai chorar aqui, ele vai orar, mas eu vou sustentar, eu vou estar com ele, eu vou cuidar dele, eu não vou deixar faltar nada na vida dele, louvado seja Deus. Deus cuida de nós, amado. Eu me lembro de um irmão que passou um bom tempo desempregado na vida dele, procurando, só que ele não ficou em casa, esperando as coisas caírem do céu, né? Nada cai do céu, né? Que cai do céu fica até estranho, né? Porque a Bíblia fala de um anjo que caiu do céu. Ué, caiu do céu. O negócio de cair do céu é perigoso. Deus não manda nada cair do céu. Deus manda enviado do céu. É outra coisa. Não caído do céu, mas enviado do céu para abençoar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu com esse irmão? Não faltou nada na vida dele. Ele indo para a igreja, as portas fechadas, mas Deus não deixou faltar nada na vida dele. Depois de um tempo a porta se abriu. Até hoje está aí trabalhando. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, sabe como é que a gente alimenta o fogo? Promovendo ambientes que favoreçam o crescimento espiritual. De que forma? Comunhão. Se tem uma coisa que acende a nossa vida, é o irmão ao nosso lado. É o irmão que encoraja. É o irmão que dá aquela palavra de ânimo. Não de crítica. Tem gente que gosta de, né, de esmagar mais ainda, né? Há um coice feito de cavalo. Tem gente que você já viu o cavalo aqui na igreja? Adorar a Deus? Não. A gente não vê cachorro, só quando eles vê a porta aberta, né, procura um lugar quente e entra. Mas não entra para adorar a Deus. Mas, amado, tem cada irmão que parece um cavalo batizado. Imaginou? É dando coice na vida dos outros. É querendo, não é, acabar com a vida do outro. E não é essas coisas que acontecem desse jeito. Meus amados, Deus usa, encoraja. E isso nos ajuda a manter a chama acesa. Eu me lembro de uma experiência que isso marcou minha vida. Eu não me lembro a luta que eu estava passando. Eu estava muito triste. Uma luta. Estava vendo um culto lá no bairro do Santo Antônio. Me lembro como hoje, na casa de uma pessoa. E eu fui para esse lugar. Já cheguei, já tinha começado o culto uns 5 ou 10 minutos. E eu fiquei próximo, foi entrando, os irmãos mais, né? O lugar estava cheio. E eu estava triste. Fiquei no meu lugar quietinho. Mas tinha uma irmã. Eu nunca mais me lembro como hoje. Nunca mais me esqueço como hoje. Essa irmã, ela começou a dizer, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, aquele glória a Deus, aquele aleluia que ela dava, estava tão cheio da presença de Deus. Tão cheio. Eu senti a presença de Deus perto de mim, irmãos. E ela, glória, que é um jeito diferente. Eu nunca vi uma coisa daquela.
Não era aquele glória a Deus de chamar a atenção de ninguém, não. Era um glória a Deus, e ela estava cheia, tão cheia da presença de Deus. E eu, no meu lugar, estava sendo consolado. Olha, Deus usando ela com glória a Deus, aleluia. E eu dizia na minha oração, Senhor, bem baixinho, faz com que ela continue. Meu coração está se alegrando no Senhor. Quanto mais eu orava a Deus, quanto mais eu pedia a Deus, e a irmã lá, aleluias, glórias, e meu coração se enchendo da presença de Deus. Naquela noite eu fui renovado, a tristeza caiu por terra, eu recebi novas forças, eu saí diferente daquele lugar, só com glória a Deus, e aleluia, que ela tributava ao Senhor dos Exércitos. Meus amados, que coisa tremenda, são as coisas de Deus. E eu quero finalizar aqui nessa noite, que nós temos a necessidade, meus amados, de manter o fogo aceso em nossas vidas, como um ato contínuo de adoração e devoção a Deus. Como é que está o estado do fogo espiritual em tua vida? Como é que está o fogo na tua vida, meu amado? Será que você tem permitido que Deus reacenda esse primeiro amor por Ele na tua vida? Será que você tem permitido isso? Eu quero convidar você para renovar o compromisso de manter a chama acesa através dessa prática constante, como a oração, como ler a Bíblia, estudá-la, com vigilância, com comunhão uns com os outros, com adoração ao Senhor. Experimente essas coisas na vida. Despertamento espiritual e volta ao primeiro amor tem a ver com envolvimento com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá o fogo santo do Senhor, porque ele é fogo. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus? Vamos pedir a Deus para reacender esse fogo em nossa vida, meus amados. Em cada coração aqui presente, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para manter essa chama constante em nossas vidas, que Ele trabalhe em nós, que Ele tire o que não lhe agrada. Pedir ajuda, meus amados, para voltarmos às práticas das primeiras obras, para nos despertarmos espiritualmente. A teologia da reforma é uma bênção, né? Uma bênção, equilibrada, né? Mas a igreja, ela não pode se esquecer de uma coisa. Essa igreja, ela passou por uma renovação espiritual na vida que marcou, viu? Até hoje. Mas não podemos esquecer disso. Eu não sei se você já teve alguma experiência. Os antigos aqui já passaram por algum tipo de experiência em suas vidas. Mas eu quero convidar você. Quero convidar você a pedir isso ao Senhor, na sua vida. Vamos orar a Deus nesse momento. Eu vou pedir aqui ao pastor Israel. Ele vai fazer essa oração por nós, nesse momento. Amém? Orar a Deus e vamos colocar nossas vidas. Aí como você está. Queria que você abaixasse sua cabeça e fizesse uma oração, não só de concordância, mas pedisse ao Senhor, Senhor, tira de mim as cinzas. Reacende esse primeiro amor no meu coração. Meu Deus, se eu estou frio, acende a chama do Senhor no meu coração. Peça isso a Deus. Meus amados, vamos orar ao Senhor nesse momento.